Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Eu gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva, que você ative o sininho para estar recebendo novas notificações e que você deixe seu comentário. Bem, querido, você já ouviu falar sobre parábolas? Parábola é uma história com um ensinamento espiritual ou moral que nem sempre é imediatamente entendido. Nos tempos de Jesus, as parábolas eram comuns. Os mestres as usavam com frequência em seus sermões. O próprio Jesus pregava por meio de parábolas. Por exemplo, no capítulo 13 de Mateus, o evangelista relata 7 parábolas onde Jesus revela como o reino de Deus seria implantado em nosso mundo. E hoje falaremos de uma delas. O tema de hoje é Parábola do Semeador. O texto é Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9, e depois a explicação está do versículo 18 ao versículo 23. Queridos, na parábola do semeador, Jesus conta uma história com um grande ensinamento espiritual. Nela, Jesus declara como o reino de Deus seria implantado em nosso mundo. Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. Aqui diz que após Jesus dizer aos seus discípulos quem era a sua verdadeira família espiritual dentro ali da sua própria casa em Cafarnaum, agora Jesus saiu da sua casa e se assentou na beira da praia do mar da Galileia. Então Mateus 13:2 diz assim: Então as grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. Então, após Jesus chegar na praia, como uma grande multidão se reunia em sua volta, ele entrou dentro de um barco e começou a ensinar por meio de parábolas. A primeira parábola que Jesus ensinou foi a parábola do semeador. Então, primeiro vamos ler a parábola, depois nós iremos explicar ela. Mateus 13, do versículo 3 ao 9, diz assim: E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, saído porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, ela se secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Queridos, nessa primeira parábola, Jesus trata de um semeador que plantou a sua semente em 4 tipos de solos diferentes. E como era de se esperar, os resultados também foram diferentes. Mas quais foram os tipos de solo e os seus resultados? O primeiro solo é a beira do caminho. O resultado é que a semente foi comida pelos pássaros. O segundo solo é o solo rochoso. A semente germinou rapidamente, mas como não tinha raiz, logo foi queimada pelo sol. O terceiro solo é o solo espinhoso. A semente germinou, mas o crescimento foi interrompido por causa dos espinhos. E o quarto solo é a boa terra. A semente germinou, cresceu, frutificou e deu uma boa colheita, onde alguns galhos produziram 30, 60 e até 100% a mais do que se plantou. Mas, querido, Jesus terminou essa parábola com uma afirmação enigmática. Mateus 13, versículo 9, ele disse:
quem tem ouvidos para ouvir, me ouça. Ou seja, quem tem ouvidos espirituais abertos para me ouvir, então entenderão o significado dessa parábola. Mas talvez você esteja perguntando: pregador, mas qual é o significado dessa parábola? Quem é o semeador? Quem é essa semente? Quem são os 4 tipos de solo? Foi essa mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, e então ele desvendou para eles o mistério. Mateus 13, versículo 18, diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Mateus 13, versículo 19, a explicação da parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Querido, primeiro podemos observar aqui nessa parábola que Jesus não disse quem era o semeador, mas com toda certeza era ele mesmo e também todos aqueles que pregariam o evangelho. Aqui no versículo 19, ele diz que a semente é a palavra de Deus e o solo representa aqueles que ouvem a mensagem. A terra batida aqui pelo caminho, à beira do caminho, se trata das pessoas que se recusam a aceitar a mensagem do Evangelho de Cristo. Elas até ouvem, mas nunca compreendem. Não porque elas não podem, mas porque não se interessam nela. Então, por causa disso, Satanás, que representa aqui os pássaros, logo vem e tira, arrebata a semente da palavra dos corações desses ouvintes, colocando muitas distrações em sua mente para que eles nunca venham a se converter a Cristo. Na verdade, o diabo irá fazer de tudo para nos deixar cegos e surdos espiritualmente, para que jamais venhamos compreender o propósito de nossa salvação através da vinda de Jesus para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Mateus 13, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe ela com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza e me abandona. Querido, quando Jesus falou sobre o solo rochoso, ele tinha em sua mente um terreno rochoso coberto apenas por uma leve camada de terra. Esse tipo de solo representa aquelas pessoas que, ao ouvir o Evangelho pela primeira vez, logo elas ficam alegres e diz para todo mundo que agora se tornou um cristão. A princípio, querido, o pregador ele fica muito feliz com o sucesso da sua pregação pela conversão repentina daquela pessoa. Mas logo o pregador aprende uma lição muito profunda, que não é muito bom quando a mensagem é recebida com sorriso e com aplausos. Pois antes da alegria, primeiro deve haver convicção de pecado, tristeza e arrependimento. Primeiro vem a cruz, depois vem o galardão, a recompensa. Primeiro vem o choro por causa de nossos pecados e depois vem em seguida a alegria da nossa salvação. Por isso, diante da pregação do Evangelho da Cruz, é muito melhor ver um pecador chorando aos pés do Calvário do que pregar o Evangelho da prosperidade e ver as pessoas saindo do culto sorrindo, com um coração leve e com a sua consciência ainda cauterizada pelos seus próprios pecados. Jesus afirma aqui que uma terra rasa ou um evangelho raso irá produzir uma fé rasa e uma conversão superficial. Pois Jesus disse que quando aquela fé superficial for provada pelo sol escaldante das angústias e das perseguições por causa do evangelho, logo essa pessoa decidirá que não vale a pena seguir a Cristo. E então, logo ela abandonará a sua fé cristã. Mateus 13, 22.
O que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, porém a preocupação desse mundo, a fascinação das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. O solo espinhoso representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus de maneira superficial. Aparentemente, elas se parecem verdadeiros cristãos, pois se veste como crente, fala com o linguajar de crente, mas infelizmente não pensa como crente, pois ainda eles não possuem a mente de Cristo e por isso não vive como um verdadeiro cristão. Eles vivem de aparência. Essas pessoas começam bem, mas depois a sua fé é sufocada pelos espinhos das preocupações com as coisas e as riquezas desse mundo. Ou seja, essas pessoas vivem ansiosas quanto às coisas deste mundo, gasta todo o seu tempo e energia com coisas passageiras e ilusórias, e por isso perdem aquilo que é verdadeiro e eterno. Por isso não há fruto para Deus na vida dessas pessoas, pois a sua prioridade não é Cristo, mas é o seu próprio ego. É como um filho pródigo que tem um pai rico e amoroso. Seu pai era cristão. Ele ouviu a palavra de Deus durante toda a sua infância e juventude, mas ficou profundamente interessado apenas nos negócios de seu pai. Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra, compreende, esse frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Para finalizar, Jesus diz que a boa terra representa um crente verdadeiro. Esse cristão, ele ouviu a palavra da cruz, o evangelho da cruz um dia, e logo se arrependeu dos seus pecados, como aquele ladrão da cruz. Ou como o publicano que orava no templo, ele curvou a sua cabeça em sinal de arrependimento e chorou. Chorou porque agora os seus ouvidos e os seus olhos espirituais foram abertos pelo Espírito Santo. E então ele compreendeu que Deus havia amado ele de tal maneira que foi capaz de dar a vida do seu próprio Filho Jesus para morrer em seu lugar lá na cruz do Calvário, para pagar a dívida de todos os seus pecados. Agora o cristão está feliz, porque agora ele sabe que se tornou em Cristo um filho amado e herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus. Eles entendem que ainda não são perfeitos, mas, por ouvir e meditar no Evangelho de Cristo, resolveram caminhar pelo caminho estreito. E por isso, eles sempre dão frutos para Deus. E quando Jesus voltar, em breve eles receberão a recompensa por seu penoso trabalho no reino de Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou o significado da parábola do semeador. Nos dê ouvidos para ouvir, Senhor. Como Jesus disse, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o Evangelho de Cristo. Querido, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.